Quando nós falamos de nos voltar a Deus de todo o coração, nós precisamos entender que Deus vai nos chamar a um lugar onde nós vamos ter que aprender a negar prazeres que são lícitos, que não são pecaminosos, mas que nos distraem e têm nos roubado um nível de percepção espiritual mais profundo. Nós precisamos entender que não é só a mortificação da santificação que é tão importante e necessária, mas algo que vai criar para mim e para você um nível de percepção de quem Ele é, um nível de percepção do que Ele está tentando fazer, um nível de valorização do reino e não apenas de nós mesmos. Eu e você não precisamos entender os princípios, nós precisamos praticar. Se Jesus relacionou o jejum com a mudança de estrutura, isso para mim e para você deveria bastar. Em Marcos 4, 26, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que planta a semente brota sem saber como. A semente não brota pelo tanto que você entende de germinação. Ela brota se você plantar. Então não importa se é um engenheiro ou um agrônomo com todas as especializações possíveis sobre germinação, ou alguém leigo como eu e a maioria de vocês que não sabe nada de germinação. Eu, sem saber, posso plantar e ver a semente brotar. Alguém pode saber tudo e não plantar e não vai ver brotar. Então preste atenção, o jejum não funciona para quem entende. Funciona para quem pratica. Como todo e qualquer outro princípio do reino de Deus. Tem gente que entende fé, ele sabe explicar a fé que exerce. Tem outros que não sabem, mas eles movem fé. E o resultado não está normalmente com quem entende, está com quem pratica. Agora, se entender for um estímulo à prática, ele é bem-vindo. Mas a tentativa de entender, às vezes, da nossa parte, é quase como fosse assim, vamos ver se Jesus tinha razão? Porque se não fizer sentido o que ele falou, não serve para mim. Se ele está dizendo que o jejum afeta a estrutura, eu e você não precisamos entender como afeta. Nós só precisamos dizer para ele, o Senhor é digno de confiança em tudo que fala. Porque é tudo ou nada. Se alguma coisa que ele falou não merece crédito, por que as outras mereceriam? Agora, particularmente, eu tenho algumas opiniões. Outro dia eu ouvi alguém falando, não, o jejum restaura o odre do corpo. Meu amigo, o odre só vai ser renovado para valer na vinda de Cristo, com a glorificação. A questão não é ele mudar o corpo. Nós precisamos entender onde ele impacta o que está dentro do corpo. A estrutura carnal. O cerne da obra santificadora é mortificação. Romanos 12, o capítulo da transformação. Não que Paulo não tivesse falado isso antes. Romanos 8,13 ele disse, pelo Espírito mortificados os feitos do corpo. Mas quando chega no 12, ele diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque sacrificar é matar. Deus mandava sacrificar o cordeiro, o que é que acontecia com o bichinho? Recebia uma carícia, cutelo na goela. Sacrificar é matar. Paulo, como é que o sacrifício é vivo? Mata ou não mata? Ele está dizendo mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que é que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não existe vida cristã sem mortificação da carne. Domínio próprio é um ato de mortificação deliberado. Não adianta, gente, aprendi isso aos 15 anos. A carne não converte. Tem que ir para a cruz. E não adianta você pedir com gentileza. Dona Carne, poderia, por favor, se comportar? Não vai rolar. Sabe como é que funciona isso? É na violência. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. E como se exerce a mortificação do domínio próprio? Ela é diária. Jejum não é diário. Então vamos separar as duas coisas. Romanos 12, 1 Coríntios 9, 27 não está falando de jejum. Mas mostra o quão essencial a mortificação da carne é. Agora vamos pensar. Deus nos propõe praticar um ato de mortificação da carne e de exercício de domínio próprio, que associado à sua irmã gêmea oração, tem uma química explosiva. E nós não usamos isso. Gente, quem jejua com frequência ou regularidade, vai entender melhor o que eu estou dizendo. O centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do céu puxa para cima. Buscar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. E o jejum mexe no centro de gravidade. Gente, é inexplicável. As coisas materiais, principalmente jejuns prolongados, perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor. Todo jejum prolongado, chega uma hora, na minha lista de oração, vou arrancando as coisas materiais. Pastor, é errado? Não. Eu vejo Deus fazer depois, mas perde tanta importância que eu não consigo nem orar. Mas de alguma forma ele sabe que quando não tem importância para nós, acaba sendo importante, e ele faz. Mas eu simplesmente não consigo.
2018, Deus me chamou para o meu primeiro jejum de 40 dias. Eu já vinha experimentando isso à medida que vinha avançando. O máximo que eu tinha feito até então era 21 dias. Alguém me disse, pastor, qual a diferença de um jejum prolongado e o menor? Eu sempre brincando dizia a duração. Porque tem gente que jejua uma vez por semana e ele nunca fez jejum prolongado, mas ele tem a prática contínua do jejum. Mas honestamente, eu não digo mais que é só a duração. O nível de mortificação muda. Gente, quem jejua com regularidade, sabe, o coração fica blindado contra a ofensa. Algo muda, a sua estrutura é afetada. É lógico que a combinação com a irmã gêmea da oração vai fazer todo o aspecto espiritual. Mas eu e você precisamos entender que o jejum mexe no cerne, na estrutura do nosso problema. Eu aprendi, ainda na minha adolescência, que o jejum seria importante para a liberação da fé. E na minha vida tem sido impressionante o rompimento da fé que eu sempre experimento acompanhado dos jejuns. A fé é do Espírito. Mas ela tem um problema sério. Ela tem que enfrentar os sentidos da carne, aquilo que é palpável, e também da alma. O jejum, de alguma forma, parece desentulhar aquilo que está tentando sufocar a expressão de fé do Espírito. E traz liberação. Quando perguntaram para Jesus por que é que não conseguiram expulsar um demônio, primeiro Jesus tinha dito, geração incrédula. Jesus deixou claro que o problema era a incredulidade. Mas depois ele diz, essa casta não sai a não ser por meio de jejum. Aí tem crente que fala, o jejum aumenta a sua autoridade. Meu querido, a autoridade que você tem, ela está no nome de Jesus. Então jejuar não aumenta a autoridade. Talvez te faça mais sensível à autoridade que você já tem. É fato que quem opera em cura e libertação sabe que o jejum parece que desata algumas coisas. Mas eu e você precisamos entender que não tem a ver meramente com a questão de autoridade. O cerne do problema era a fé. Mas Jesus disse que o jejum daria a ele sucesso para um problema que era a falta de fé. Para mim, o que é que Jesus está dizendo? Que o jejum vai mexer a estrutura de incredulidade da sua carne, da sua alma. Vai chacoalhar, vai matar esse negócio. E o seu espírito começa a corresponder. Há uma percepção para a palavra fora do comum. E a palavra que gera fé. Eu creio de todo o meu coração. Quando Jesus diz, eles vão jejuar quando o noivo sair, ele está dizendo, não apenas começam, vão fazer isso até que ele volte. E acredito, no tempo que precede a sua volta, o jejum será resgatado, a cultura do jejum será resgatada. Pastor, o que é a cultura do jejum? É o que nós ainda não temos. O que nós temos são jejuns, espaços, grupos aqui e ali, pessoas que estão descobrindo, crescendo, intensificando na prática. 2009, eu passei 2 semanas pregando no Japão, estava acompanhado da minha esposa, e nós decidimos aproveitar uma brecha de 2 dias. Pegamos um voo para a Coreia do Sul, queríamos conhecer a montanha de oração do pastor Cho. Quando chegamos lá, eu fiquei chocado, eu nunca tinha jejuado mais do que 21 dias até então, mas para todo lugar havia placas de advertência em inglês e coreano, proibido jejuar mais do que 40 dias. Falei, o quê? Eu não tinha feito isso, conhecia 2 ou 3 que tinham feito. Falei, eles têm que proibir o povo de jejuar mais. Que negócio insano é esse? Isso é uma cultura de jejum. Aí você acha que as maiores igrejas do mundo terem se estabelecido na Coreia do Sul é coincidência. Aí vem uma nova geração distorcendo graça e zombando dessa geração anterior, dizendo que era um bando de religiosos. E sabe o que começou a acontecer? A igreja na Coreia está começando a minguar. Não presenciamos isso porque a força dela era tão grande e monstruosa que o que está minguado lá ainda é maior do que o do resto do mundo. Mas junto com o comprometimento da cultura do jejum, nós estamos perdendo uma força de avivamento. Meu querido, é só estudar 2000 anos de história da igreja. Não existe avivamento. Aliás, nem na Bíblia, desde o Antigo Testamento, e nem na história, que não tenha sido pavimentado por voltar-se a Deus. De acordo com o que Joel disse, de todo o coração. Com jejuns, com oração, com santificação. E a pergunta é, se nós queremos tanto avivamento como temos falado, nós estamos dispostos a ter um posicionamento diferente. Anos atrás eu li uma frase que é atribuída a Stephen Olford. Ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa não viver um avivamento pessoal. Falei, Deus, enquanto estou esperando o pau quebrar numa geração inteira, eu vou te dizer uma coisa,
Estou indo primeiro. Não vou esperar vir todo mundo comigo. E algo que Deus tem trazido no meu coração forte esses dias, o que eu falei no início. O reino de Deus é tomado à força. Os violentos o tomam de assalto. Eu fiz uma promessa ao meu povo, à minha igreja e para Deus, no início desse ano. Falei, vocês vão me ver jejuar como nunca viram. E eu vou fazer questão de falar. Não porque eu estou tentando tocar trombeta, mas porque eu quero inspirar. E eu falei, e vocês vão me ouvir falar do assunto. E volta e meia, eu estou lá dando uma cutucada. Não é aquele carrinho, um totozinho no tornozelo. Porque Deus está tentando resgatar uma consciência. Agora me ouça. O que eu estou dizendo vai vestir de forma diferente no coração de cada um de vocês. Alguns estão vivendo um tempo e uma estação pessoal. E eu creio que é a minha estação pessoal de entrar no nível do jejum como eu nunca fiz. Talvez não seja a sua de entrar no nível que eu estou. O que você precisa discernir é para onde Deus está te chamando. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, não pastor, eu estou que nem o senhor, eu só pulei uma refeição, regada a refrigerante ou outra coisa. Talvez seja a hora de você começar a pular duas. Uma excelente forma de começar a treinar é com intermitente. Você dá períodos menores do que 24 horas, mas fazer com mais frequência. Um dia desses, estávamos num grupo de pastores e um falou, Luciano, você sofre quando entra num jejum maior? Eu falei, não mais, porque agora eu me preparo. Um estava conosco e falou, eu nunca tenho dor de cabeça quando jejuo. Ele falou, nunca, nenhuma vez na minha vida de crente eu tive dor de cabeça. Os caras não pode. Eu falei, pode. Só tem uma explicação para isso. Eu falei, você jejua toda semana. Ele falou, há 34 anos. E quando eu vou para os maiores eu nunca sinto nada. Ele está mantendo o organismo dele num ato de limpeza contínuo. Sabe, eu creio que Deus quer nos levar a um lugar com mais intensidade. E você não precisa ter mais intensidade do que os outros. Você só precisa ter mais intensidade do que você vinha tendo. Se é que Deus também está te chamando para isso. Porque se nenhum fariseu pode dar pitaco no seu jejum, nem eu. Então eu não posso te dizer o que fazer. Eu só posso te dizer, há uma voz nos conclamando. E ela está esperando de nós algum nível de resposta. Mas eu creio de todo o coração que Deus quer resgatar a cultura do jejum. Eu quero terminar te fazendo 3 perguntas. Primeira, como podemos pensar em uma vida cristã plena sem o hábito do jejum? Segundo, como podemos pensar em agradar a Cristo, que sinalizou esperar isso de nós, sem a prática do jejum? Terceiro, como podemos pensar em nos preparar para a vinda do Senhor, sem a cultura do jejum? Eu conheço poucas coisas que tenha um poder tão intenso de nos desprender daquilo que nos amarra no que é terreno, como o jejum combinado à oração. Eu creio que Deus quer nos levar a um novo lugar de percepção da palavra. Um dia desse eu estava dizendo, Deus, o que acontece nesses jejuns? Que minha mente abre, explode. E as coisas começam a ficar claras. Eu lembro que eu estava na academia fazendo elíptica, eu estava perguntando. Explodiu um negócio dentro de mim, um flash. Eu assustei. E eu não sei se eu assustei quem estava perto de mim. Eu lembro que minha reação foi, ô! Na hora, aquilo veio, quando Moisés recebeu a lei. Depois de 40 dias. Quando o Cristo, novo legislador, vem trazer uma nova lei. Depois dos 40 dias de jejum. Essas coisas não são coincidências. À medida que eu e você vamos matando a nossa carne. Sabe, os gregos antigos praticavam o jejum. E não era por propósitos espirituais. Pitágoras exigia que todos os seus discípulos jejuassem de 20 a 40 dias, senão nos admitia. E dizia que clareia a mente. Isso é fisiológico. Tem melhora no cognitivo fantástica. Mas não é disso que eu estou falando. Revelação, percepção da palavra é outra conversa. Tem umas mentes brilhantes e criativas por aí falando um monte de bobagem doutrinária. Porque não entraram no lugar de compreensão e entendimento espiritual. E Deus quer resgatar o pacote completo. Eu ouço ruído de abundante chuva. Eu quero te dizer, a igreja não está morrendo depois da pandemia, como alguns ficam aí falando. Nunca, em mais de 2000 anos de história, a igreja emergiu mais fraca de uma crise. E não será agora. Agora,
Deus sabe usar de tudo para separar joio do trigo, para separar o quente do frio e do morno. Mas é um grito do coração de Deus. Virão dias de visitação. Pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus não volta se a gente não jejuar? Não, estou dizendo que se nós não jejuarmos, as últimas chuvas não virão. Mas Ele também não vai voltar se as últimas chuvas. Então entenda você como quiser. Quando nós falamos da questão da estrutura, nós estamos falando de um impacto que o jejum terá no âmbito individual. Quando falamos da vinda do Senhor, estamos falando de um impacto que o jejum terá no âmbito coletivo. E para isso nós não podemos ter apenas uns gatos pingados. Há uma conclamação de Deus chegando. E eu quero te encorajar. Procure entender o assunto. Procure abrir sua mente, ter clareza bíblica. Procure intensificar e melhorar a prática e aprender com isso. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você, eu não vim te julgar. Ou talvez, pastor, nunca jejuei muito, estou me sentindo mal. Não vim te julgar pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu vim te encorajar a escrever um futuro diferente, uma história nova. A questão é, e daqui para frente, o que é que nós podemos fazer? Eu tive o privilégio de ser exposto a muito tipo de encorajamento desde os meus 15 anos. Mas eu reconheço que eu sou parte de uma liderança que falhou com uma geração. Porque a gente achava que não podia se promover, que não podia ficar contando, que não podia falar, que não podia. E de alguma forma, nós deixamos de inspirar pessoas. Mas nós estamos vivendo uma estação de Deus a mudar as coisas. Feche seus olhos um instante. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, se o Senhor não falar ao coração, terá sido só um discurso. E nós precisamos de mais do que isso. Sopra neste lugar. Desperta-nos, Senhor. Fala com cada um de nós, com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Permita-nos ter mais, ó Deus, do que a doutrina, do que um arrazoar humano e intelectual. Que a Tua palavra brilhe, resplandeça dentro de cada um. Toca-nos com a doçura da Tua presença hoje. Toca-nos com despertamento, o que nós não podemos produzir em nós mesmos. Destrava e libera muitos ministérios, muitos destinos, para viverem a plenitude do Seu propósito nesses dias. Vem, Senhor.